Boa noite. O meu nome é Rildo, eu sou desse grupo Mater Domini já há algum tempo. Eu queria pedir a vocês que quiserem acompanhar, a palavra é Mateus, capítulo 3, e no versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pele de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinham até ele, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. João, porém, ao ver que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dais, pois, frutos de verdadeira penitência. Não o digais dentro de vós: nós temos a Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com a água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. E ele vos batizará no Espírito Santo, e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao seu celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextingível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nós estamos vivendo num mês muito bonito, que além do Sagrado Coração de Jesus, nós temos também a festa de São João Batista, que a gente celebrou foi semana passada, dia 24, né? Mas a figura de João Batista, quando a gente olha para ela, nós vemos muito o quê? Um João, primeiro, humilde, diante ali do sinédrio, onde que os fariseus se apresentavam com roupas bonitas. João, que era discípulo do Senhor, ele se apresenta com roupas simples, né? Vivia de modo simples, mas falava com autoridade. Quando a gente olha as palavras de João, a gente sente um peso muito grande. Ele fala com uma entonação muito violenta, às vezes ele chama a atenção das pessoas. Mas João tinha um porquê estar fazendo isso. Ele fazia isso porque que muitas das vezes, para a gente endireitar, né, o caminho do Senhor, nós precisamos um pouquinho olhar a nossa vida, olhar nossas fraquezas. E isso não é uma coisa muito fácil. Primeiro, quando você vai olhar as suas fraquezas, nós temos um orgulho dentro da gente que muitas vezes impede de fazer isso. Por exemplo, eu perguntar para você, qual que é o defeito que você mais detesta das pessoas? Se você, com certeza, vai falar a falsidade, você vai falar, nossa, eu detesto pessoa falsa, eu detesto pessoa invejosa, eu detesto pessoa que fala mentiras. Com certeza você vai ter aquele pecado, aquele defeito que você detesta numa pessoa. E aí é muito difícil você reconhecer que você está, às vezes, cometendo aquele pecado. Por quê? Porque eu tenho
ódio daquele pecado, e muitas vezes eu não consigo enxergar ele dentro de mim. É como Jesus falou, a gente vê a palha que está no olho do outro e não vê a trava que está no nosso olho. Então, quando a gente tem essa dificuldade, é muito difícil a gente enxergar que a gente tem e aceitar que a gente tem aquele pecado, porque o nosso orgulho não deixa. Então, tem que ser violento, muitas das vezes, como o João Batista está falando aqui, para que a gente possa ser mais humilde e rasgar o nosso coração, olhar as nossas misérias, as nossas fraquezas e apresentar elas para o Senhor. E aí tem uma coisa muito bonita, porque nós também temos que querer uma mudança de vida. Além de reconhecer as nossas fraquezas, como aquelas pessoas que chegavam perto de João e falavam para ele, que contavam os seus pecados, e João convidava a todos a fazerem penitência. E aí, então, as pessoas então mudavam de vida e apresentavam as suas fraquezas para Deus. E aí o Senhor pode curar. Jesus não tem como curar um coração endurecido. Jesus quer curar um coração e que mostra suas fraquezas, que mostra a sua miséria, para Ele curar. É por isso que muitas vezes a gente não consegue recolher muitos frutos na nossa vida, nem espiritual, porque nós somos muito fechados, a gente não consegue olhar essas fraquezas na nossa vida. Muitas vezes a gente olha dos outros, mas não na nossa. E João, ele faz aqui um apelo muito grande para chamar a gente para olhar um pouco para nós mesmos. Porque senão, aí vai acontecer como os fariseus, raça de víboras. Por quê? Porque os fariseus, a víbora é uma serpente que ela ataca na hora que ela se sente ameaçada. Então, ele só ataca na hora que se sente ameaçado. Por isso que João chama eles de raça de víboras, né? Pega mais firme com eles. E nós temos que pegar firme com a gente também. Então, muitas das vezes, a gente perde os frutos de uma cura, às vezes até espiritual, às vezes até psicológica, às vezes até física também, porque a gente não está nos olhando como deveria olhar. E aqui nós temos aqui o ensinamento dos santos da igreja, né? Nós pegamos aqui Dom Bosco, que é um grande santo, Dom Bosco. Nós pegamos aí também São Cura de Ars, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena. Tantos santos que nos ensinam a esse caminho muito difícil, mas que é um caminho muito produtivo para nós, se a gente colocar em prática. Alguns pontos aqui, eu queria colocar 3 pontos que os santos nos falam, que nos atrapalha, às vezes, a gente nessa caminhada, que a gente não consegue colher os frutos de uma cura e de um amadurecimento. Por quê? Primeiro ponto que nós temos, a vergonha de ser católico. Por que, gente, que eu estou falando isso? Vergonha de ser católico não é vergonha, é vergonha de ser menosprezado, de virar chacota. Principalmente hoje, entre os jovens, por exemplo, quando fala de castidade, se o jovem fala hoje que é virgem ou é casto, ele vai ser motivo de chacota. Então, eu tenho medo de virar chacota. Eu tenho medo de virar chacota tanto dos meus amigos como das pessoas. E aí eu preciso, então... Mas isso é muito perigoso, porque eu tenho esse medo de virar chacota e eu, então, largo aquilo de lado. Eu começo a ficar mais light. E é muito fácil de eu cair desse pecado. E é muito fácil de eu pecar. Eu vou ficando cada vez mais light. Isso aqui pode, isso não pode. Eu conheço uma moça, uma vez eu conversando com ela, que ela terminou com o namorado dela por causa disso. O namorado dela queria
ele queria ter relação sexual e ela não quis. Ele foi tentando, e ela não quis, e eles terminaram. Então, quer dizer, não é fácil. Não é fácil, né? Mas Jesus ele fala para a gente não ter medo, para a gente ter força. E pedir a Ele e Nossa Senhora essa força. Só que, infelizmente, nem sempre a gente age assim. A gente tem vergonha. A gente tem vergonha, às vezes, dos nossos dogmas. Por quê? Porque nós temos medo de virar chacota. Porque nós temos medo de expor a nossa fé. Porque a fé, muitas vezes, católica, é uma fé dura para o mundo. É uma fé difícil do mundo engolir. Mas é assim que tem que ser. E a gente tem medo. E muitas das vezes, por esse medo, nós acabamos cometendo os mesmos pecados que aqueles outros fazem. Aí a gente começa, aos pouquinhos, a gente começa a aceitar que tudo é normal. Que hoje o pecado hoje o aborto é normal. Vocês podem olhar que se a gente não cuidar do nosso coração, aos pouquinhos nós vamos aceitando tudo isso que é de ruim dentro da gente. Então isso aí impede da gente crescer na nossa vida espiritual e colher os frutos. O medo de ser católico, o medo de ser podemos falar assim, a gente ser chacota, virar chacota dos outros. Não tenha medo. Outro ponto também, mais ou menos parecido com esse, mas é um medo também de ser católico, mas hoje está um ecumenismo muito grande, no sentido de ter um respeito muito além com as outras religiões. Por exemplo, para eu não me envolver com as outras pessoas, eu não vou defender a minha religião. Eu não vou defender a Igreja Católica. Por quê? Porque eu não quero me envolver. Porque se eu falar dos dogmas da minha fé, ela vai, às vezes, querer brigar comigo. Eu não quero envolver. Com certeza, você tem alguém na sua família que é de outra religião, ou você tem um espírita, alguma coisa, né, gente assim, e muitas das vezes, para você evitar a briga, você evita de falar. Tudo bem, evitar de falar para evitar uma briga, sim. Mas quando a gente tem que defender a nossa fé, não. E muitas vezes a nossa fé é atacada. E nós temos esse direito de defender. Eu tenho meu direito, como eu tenho muitos amigos espíritas que já falaram isso comigo. Olha, eu falei para eles, eu não acredito na sua fé, porque a sua fé, vocês não acreditam da salvação em Jesus. Mas eu respeito você. Aí uma coisa que a gente não consegue entender, e o mundo não consegue. Eu tenho o meu direito de expressar. Eu tenho o meu direito de discordar da fé do outro. Eu não tenho o direito de ofender o outro por causa disso. Isso que é diferente. Isso que é as fobias aí que a gente fala. Eu tenho todo o meu direito de discordar do espírita, mas eu não posso maltratá-lo. Eu não tenho o direito de maltratá-lo por ser espírita. Eu não tenho o direito de maltratá-lo, de ofendê-lo fisicamente ou ofendê-lo verbalmente por ele ser espírita. Mas eu tenho o meu direito de esclarecer a minha fé. E eu tenho o direito dele cobrar isso dele também. Só que a gente tem medo. Aí nós temos um medo, isso é daí uma negligência. Por quê? Porque para a gente evitar esses conflitos, e a gente começa, então, a largar aquilo de lado. E aí a gente vai perdendo essa força da nossa... a gente não consegue ganhar os frutos, porque nós vamos absorvendo todas essas crenças. E aí chega num ponto, minha gente, que você não vai ter mais o que acreditar. Você não sabe se acredita no espírita, você não sabe que se acredita no protestante. Por quê? Porque você aceitou tudo aquilo. Então aí a gente fica com a cabeça louca.
E chega a gente até a ponto de virar ateu, ou então até entrar em depressão. Por quê? Porque não tem uma fé sólida. Porque ficou pulando de galho em galho. Ficou aceitando tudo. Então, isso prejudica a nossa vida espiritual. Isso prejudica a nossa fé. Isso os santos nos coloca. Terceiro ponto que os santos nos coloca, e é muito importante isso, e aqui eu gostaria muito que você fosse sincero com você mesmo, é a inveja. Você pode olhar para você e falar, não, eu nunca tive inveja de ninguém. Será? Será mesmo? Porque a inveja é aquela pessoa que a inveja é quando eu me alegro com a tristeza do outro e eu fico triste com a alegria do outro, com a prosperidade do outro, com o crescimento do outro. Gera em mim uma tristeza. Vocês querem ver quando isso acontece muito com a gente? Acontece no fim de um relacionamento. Você quebra aquele relacionamento, termina, a outra pessoa arruma uma namorada ou namorado, às vezes casa, está feliz, vai crescendo, e você às vezes não arrumou, você fica naquela inveja, invejando o outro, porque o outro está bem e você não está. Já aconteceu isso com você? Não responda, você vai responder isso para você mesmo. Então, o outro está bem e você não está. E aí a gente tem aquela inveja. No fundo, nós queremos que a outra pessoa, às vezes, não tem aquela felicidade. E às vezes a gente se alegra quando o outro termina ou acontece alguma coisa errada com ela. Também é muito comum a gente ver isso daí dentro das igrejas. Muita gente vê e fala assim, por exemplo, uma pessoa que viveu uma vida muito errada e agora está vivendo uma vida séria, vai na missa, faz as suas orações, e muitas vezes eu fico com inveja. Por quê? Porque a pessoa está crescendo espiritualmente, mas o que eu falo com aquela pessoa? Fulano fez isso, agora está lá na igreja. A fofoca é uma das coisas muito importantes para a gente avaliar se a gente está sendo invejoso. Por isso que está dentro da igreja. E dentro, gente, do nosso trabalho tem muito. Tantas pessoas que querem tirar o tapete dos outros, porque o outro teve uma promoção melhor e eu não sou. Gente escondendo informação porque não quer ensinar para o outro, porque o outro vai aprender, ele vai tomar o meu lugar. A inveja, ela mata a caridade, mata o amor. E esse matar o amor aí, e muitas vezes não deixa que a graça entre na vida da gente. E eu tenho certeza, gente, a gente não pode ser hipócrita de falar que nunca passou por isso. Mas os santos também, eles dão o remédio. E aí, como eu falei, não é fácil da gente reconhecer as nossas fraquezas. Mas é muito necessário fazer isso para que a cura possa acontecer. Os santos dão alguns remédios. Primeiro é a oração. Pedir a Deus para insistir a Deus que saia daquela situação. Essa é o primeiro caminho. No caso da inveja, um segundo caminho que os santos apontam para aquela pessoa que você está invejando, quando eu estou falando isso, eu não estou falando a outras pessoas que têm inveja de mim. É eu que estou tendo inveja dos outros, não o contrário. Quando, então, os santos falam para a gente falar bem dessa pessoa. A gente começar a falar bem, não para ela, mas para os outros. Por quê? Porque a minha vontade dentro de mim é falar mal, mas eu falo bem para contrapor a minha vontade. Aqui os santos colocam que isso seria como não sei se vocês já viram, quando você está em uma ferida, uma verruga, a gente faz uma cauterização, queimar a ferida, para que a ferida dói no início. Não é fácil, se você está com inveja, você falar bem da outra pessoa, aquilo dói. Mas com o tempo ela queima, mas ela cura.
ela liberta. O próprio Espírito Santo é essa cauterização. Quando você vai e fala bem dessa pessoa, mesmo contra a sua vontade, aí o Espírito Santo age e vai fazendo aquilo curar em você. E outra coisa também, um terceiro ponto que faz da inveja, que os próprios santos falam, é para você rezar para que aquela pessoa esteja mais feliz ainda. Aí você vai falar comigo, mas isso aí é hipocrisia, falsidade. Não, não é falsidade. Você tem que ter aquele desejo. Espírito Santo, no momento, eu estou com inveja, mas eu quero rezar para que essa pessoa tenha mais felicidade ainda, mais prosperidade ainda. Está vendo como é que é o contrário? A mesma coisa que fala do perdão. O perdão, quanto mais você fala mal das pessoas, daquela pessoa que você está magoado, mais aquilo vai crescendo ódio no seu coração. Quando você inverte, começa a falar o bem, aquilo vai mudando de vida. Aquilo aquelas palavras vai trocando. Em vez de o ódio, vai ficando um amor. E aí a cura, a cauterização vai acontecendo. Por que eu estou falando isso no caso da inveja? Porque a inveja é um dos pecados que a gente assemelha mais ao demônio. Porque o demônio saiu do céu por causa da inveja. Ele invejou a Deus. Essa raça de víboras aqui que o João fala, é justamente por isso. Os fariseus tinham inveja de João, tinham inveja de Jesus, porque eles tinham uma fama muito grande e eles não tinham. Jesus e o João tinham uma fama muito grande e eles não tinham. Eles faziam coisas maravilhosas e eles não faziam. A inveja é um dos, algum dos pecados, e o orgulho, né, é um dos pecados especiais do demônio. É por isso que os santos pegam tanto no pé com a inveja.